Graça e paz, meus irmãos. Continuando a nossa aula de teologia sistemática, na aula anterior nós falamos sobre a autorrevelação de Deus. Nós aprendemos que Deus ele se revela de maneira interna, de maneira externa. De maneira externa através da criação, através daquilo que foi criado, de maneira interna através da percepção, através da consciência que existe um Deus criador, que existe um Deus soberano que criou todas as coisas e esse Deus se revela ao homem, ainda que não de maneira especial, mas de uma maneira geral. Nesta aula, nós vamos estar aprendendo acerca da revelação especial. Bom, além da revelação geral, que pode ser interna ou externa, existe a revelação especial, através das Escrituras Sagradas. Deus revela-se por meio da vida, morte e ressurreição do seu Filho unigênito Jesus. E mesmo depois de ter sido revelado de maneira especial, não é a razão que o descobre, mas ele livremente se revela. Isso é algo que precisa ficar claro na nossa mente. Nós precisamos entender que é o Senhor que se revela. Nós não encontramos em nenhum lugar da Escritura o homem buscando a Deus, o homem tateando e buscando ao Senhor e conhecendo ao Senhor por si só. Mas nós vemos Deus se revelando ao homem através da revelação geral e especialmente através da revelação especial. Em Mateus 17:30 nos diz assim a palavra de Deus: mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda que agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. A revelação de Deus é encontrada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não são duas revelações distintas, mas apenas o complemento uma da outra, como nos ensina o escritor em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, o Filho de Deus, é o centro de toda a revelação, é o centro da manifestação divina para a qual todo o ensino deve convergir. A partir dessa revelação podemos entender e expor melhor a teologia. A partir do grego theos, Deus, e logia, estudo, de forma literal nós vamos chegar ao termo estudo de Deus. No entanto, eu entendo não ser apropriado o uso literal do termo, quando aplicamos o termo ao Altíssimo Criador revelado nas Escrituras. E isso por uma razão até simples, meus irmãos. A razão humana é impossível ao ser humano prescrutar a mente de um Deus que transcende todo e qualquer conhecimento humano. Em seus atributos, do quais existem alguns que não são comunicados aos seres humanos, isso é, repartido, dentre os quais destaco sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência, Deus resolveu comunicar ao homem aquilo que ele desejou que tivéssemos conhecimento, os quais deu a conhecer a seus filhos. Por isso, particularmente eu entendo que o termo mais apropriado à palavra teologia seria o estudo da revelação de Deus. O Senhor Deus, em sua compaixão, misericórdia e amor para com o homem, decidiu não só se comunicar, mas compartilhar a sua palavra com homens de todas as raças, povos, línguas e nação. E isso em todas as eras da existência humana. Podemos ver essa verdade logo no princípio do Gênesis, quando uma das três pessoas da triunidade vinha ter com o homem e assim se relacionar com sua criação. Esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8 é um texto conhecido dos irmãos e é um texto que nos deixa maravilhado, porque o texto vai dizer o seguinte: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, dentre as árvores do jardim. Então, na viração do dia, à tarde, todos os dias no Éden, Deus ia ter com o homem. Deus ia se comunicar com o homem. Deus claramente queria ter uma comunhão, uma intimidade com o homem. Então, mais uma vez aqui, a Escritura nos deixa claro que o Senhor sempre buscou se comunicar com a sua criatura. O Senhor sempre buscou estar presente com a sua criatura. Vemos então claramente um Deus misericordioso, cheio de ternura, compaixão, que através das palavras não se pode mensurar.
espantosamente indo em busca de um ser que agora se esconde de sua presença, ainda que isso não seja possível. Nós vemos que quando Adão e Eva pecou, a palavra de Deus diz que, embora isso não fosse possível, o homem e a mulher eles procuravam se esconder do Senhor. E mesmo depois do pecado, e mesmo depois de ter se afastado e ter descumprido aquilo que o Senhor tinha determinado em sua palavra, o Senhor vai de encontro a esse homem. O Senhor vai de encontro a voltar a ter comunhão, a restaurar a comunhão com este homem. Bom, como tínhamos refletido antes, a teologia ou estudo da revelação de Deus nos leva a conhecer, a entender e a expor melhor o conhecimento revelado da pessoa do Senhor Deus. Verificação de aprendizagem. O que é a revelação especial de Deus? O que as Escrituras revelam sobre Jesus? Por que houve a necessidade de se elaborar um sistema detalhado de estudo das Escrituras? Assim encerramos a segunda aula, com a revelação especial de Deus, e aprendemos que o Senhor tem se revelado através das suas Escrituras e especialmente através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que vocês possam aprender a cada dia mais, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, e assim encerramos esta aula de hoje.